Presos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que aliciava adolescentes em escolas. Os estudantes eram levados em festas, consumiam bebida alcoólica e recebiam dinheiro para manter relações sexuais com empresários. Manifestantes ocupam ruas na capital. O protesto é contra a proposta de limite de gastos do governo federal. Portões fechados e aulas suspensas em escola de Vila Velha. A direção da unidade de ensino alega que teria sido ameaçada. Os alunos negam a acusação e afirmam que queriam reclamar dos problemas na escola. Ministério Público afirma: cobrança de taxa de disponibilidade em partos é ilegal e diz que mesmo que haja resolução do CRM permitindo a cobrança, não tem força de lei, já que o Código de Defesa do Consumidor estaria sendo desrespeitado. Integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas de cerveja são presos. A polícia chegou até os suspeitos depois da apreensão do celular de um homem. Fotos da ação do grupo foram encontradas no aparelho. Aumento no número de casos de sífilis preocupa os capixabas. Especialistas afirmam que a procura por tratamento aumentou nos últimos meses. E suspeito de espancar carreteiro é preso. O crime aconteceu em Cariacica. A vítima foi encontrada por vizinhos. Estava desmaiada na calçada. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Descoberta a quadrilha que aliciava estudantes na Grande Vitória. Os adolescentes recebiam dinheiro para manter relações sexuais com empresários. Os 3 jovens são apontados como aliciadores de menores. De acordo com as investigações, Kathleen de Júlia Soares Barcelos, Keisla Oliveira Pinto Lindolfo e Caio Knack Nunes selecionavam menores entre 12 e 15 anos para apresentar a empresários interessados em manter relações sexuais com meninas. Nós recebemos uma denúncia anônima relatando que haviam aliciadores que iam a escolas municipais no município de Cariacica. Essas pessoas ofereciam vantagens financeiras a essas crianças para que elas praticassem sexo com adultos. As investigações indicam um empresário de 35 anos como o principal cliente do trio de aliciadores. De acordo com a Polícia Civil, este empresário estaria mantendo um apartamento de luxo aqui em Itapuã, Vila Velha, somente para promover encontros sexuais com meninas menores de idade. Esse apartamento era do empresário, que hoje está com mandado de prisão em aberto, e segundo relatos e o comprovante, a comprovação que nós temos no inquérito policial, nesse local eram realizadas festas com a presença de menores de idade e eram praticadas orgias sexuais, inclusive com a presença de ingestão de bebidas alcoólicas. Em frente às câmeras, Kathleen e Caio preferiram o silêncio. Keisla negou o crime. O que eu tinha que falar, falei para a polícia e pronto, eu falei para a polícia sabe que eu falei. Eu vou provar que eu não fiz nada. Mas neste trecho do depoimento de Kathleen, divulgado pela Polícia Civil, ela afirma que todos foram orientados pelo empresário foragido a mentirem. Caso contrário, não receberiam ajuda do suspeito. O homem falou que não ia dar nada pra gente, que se desse alguma coisa pra gente, assim, aí ele até falou, se Caio contar a verdade e ele for preso de alguma coisa, eu não vou tirar ele não. Deixa ele se ferrar pra lá. Mas se vocês mentissem? Se a gente mentisse, depois ele ia ajudar a gente. Eles alegam que esse esquema é recente, que teria no máximo 6 meses. Mas nós vamos aprofundar as investigações. Nós acreditamos que, na verdade, isso já tenha ocorrido em outras ocasiões e até mesmo em período anterior a esse prazo de 6 meses. Os jovens estão presos temporariamente pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição de criança ou adolescente, associação criminosa e fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente. Os suspeitos foram levados para o presídio. Estudantes e sindicatos fazem protesto em Vitória. Os manifestantes seguiram pelas ruas da capital em direção ao centro da cidade. O grupo ficou concentrado em frente ao Palácio Anchieta. O protesto é contra a proposta do governo federal de limitar os gastos públicos. A medida limita os investimentos em saúde e educação por 20 anos. O ato é nacional e também aconteceu em outros estados. Os manifestantes se dispersaram no fim da tarde. A pista já foi liberada.
Alunos reclamam de problemas em estrutura de escola em Vila Velha. As aulas foram suspensas depois de um protesto dos estudantes. Na escola Juiz Jairo Matos, em São Torquato, os alunos não estão nada satisfeitos. Atrás desses portões, segundo eles, o prédio que ocupa boa parte do quarteirão apresenta vários problemas estruturais. Nossa equipe não teve acesso à unidade, mas as fotos enviadas por estudantes mostram parte dos danos. Ventilador quebrado e banheiro sem porta são apenas alguns. Além disso, falta água e luz. O calor dentro da sala, que é horrível, né? Não tem ventilador, não tem nada. Aí não tem água lá atrás, banheiro não funciona, nós temos que atravessar a escola todinha para chegar lá na frente para a gente beber água e conseguir ir no banheiro. No calor, sem água, já conversamos com a diretora e nenhum deles tomaram providências. Parece que a gente é um lixo lá dentro. Diante de uma lista de reclamações imensa e sem nenhuma resposta da direção da escola e nem da Secretaria de Educação, os alunos acabaram se organizando e foram para as ruas. Ontem, o grupo de cerca de 45 alunos foi para o terminal de São Torquato. Meninos e meninas que pararam o trânsito para chamar a atenção e pedir melhorias na escola municipal. Mas a movimentação trouxe também outro problema. Eles garantem que nada aconteceu, mas o bilhete na porta da escola alega que nesta sexta-feira não haveria aula porque a diretora da escola teria sido ameaçada. Essa mãe acompanhou a manifestação dos alunos ontem e defende os estudantes das acusações. Não teve ameaça, os meninos começaram a gritar exigindo a diretora, pediram para falar com ela, ela rejeitou. Ela não aceitou falar com as crianças. Os meninos estavam aqui na porta da escola, muito alterados realmente, mas ninguém chegou a agredir, xingar ninguém. Pediram para falar com a diretora, ela se recusou. Em nenhum momento ameaçamos ninguém, nós somos lá atrás dos nossos direitos. Por conta do feriado, os alunos só voltam a estudar na quarta-feira e eles já mandaram avisar. Caso os problemas não sejam resolvidos, novos protestos vão acontecer. A gente deu até dia 18, foi que o secretário de Educação deu pra gente poder ele resolver as 3 questões que a gente pedimos: bebedouro, porta no banheiro e ventilador. Se não fizer, a gente vai juntar a manifestação maior e a gente vai fechar tudo. Olha, a Prefeitura de Vila Velha disse que se reuniu com os alunos e está apurando as reclamações sobre a conduta da diretora. Afirmou ainda que realizou uma série de melhorias na unidade de ensino neste ano. Integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas de cerveja são presos. O grupo rendia os motoristas e levava as vítimas para um cativeiro. Enquanto isso, os comparsas retiravam a carga. A investigação foi intensificada depois que os policiais descobriram no celular de um suspeito fotos da ação do grupo. O alvo da quadrilha era caminhões carregados de cerveja. Os criminosos iam armados e abordavam o motorista durante a rota de entrega. Depois de levar o condutor até um cativeiro na Serra, o grupo guardava a carga em um lava-jato no mesmo município. Ficavam aguardando o motorista vir com a carga de cerveja num determinado ponto, onde o veículo tinha uma redução de velocidade, e se utilizava muitas vezes do Honda que pertencia à quadrilha para poder fazer a abordagem e rendia esse motorista, que era levado para um cativeiro na Serra. No cativeiro ele ficava sob a ameaça de outros 2 elementos com armas de fogo, e enquanto isso a quadrilha fazia o desembarque da mercadoria num determinado ponto já previamente estabelecido por eles na Serra. 6 pessoas foram presas: o Eberton dos Santos, de 32 anos, Silvio de Freitas Montemor Júnior, de 22, Rivielton Camilo Estrela, 32, Kaique Miller Nascimento, 22 anos, Fernando Rodolfo da Rocha Felipe, de 23 anos, e mais um menor de idade. Ao que tudo indica, este grupo seria chefiado por Wesley Batista Bravo, que está foragido e é ex-funcionário de uma empresa de bebidas. Até acreditamos que ele seja até o autor intelectual, né? Foi a pessoa que desenvolveu essa modalidade criminosa, se valendo das informações que ele detinha, e também, como aparece até nas imagens, né? Ele descarregando uma carga de cerveja de um dos caminhões que foi roubado, tornando ainda mais irrefutável seu envolvimento. Um dos integrantes, o Fernando Rodolfo da Rocha Felipe, já estava sendo investigado por outros roubos e no início do ano ele foi preso. A polícia então descobriu no celular dele fotos de caminhões de cerveja e de carregamentos da bebida guardados em um galpão, o que deu mais pistas para concluir a investigação. Com o celular dele, nós tínhamos várias imagens, fotos da quadrilha descarregando em posse, no poder
CD de armas de fogo, fotos dos veículos que eram iguais aos veículos utilizados nas ações criminosas, e a partir dali nós começamos a cruzar dados entre os depoimentos, os autos de reconhecimento, que nos chegou à conclusão final dessa quadrilha aí que vinha agindo aqui na Grande Vitória. Como Wesley ainda está foragido, a polícia não descarta que novos roubos possam acontecer. Sendo assim, a busca pelos criminosos continua. E a gente conta com a colaboração também da população, que ligue para o Disque Denúncia 81, porque ele está com mandado de prisão em aberto, e quem puder colaborar de alguma forma, é só ligar para o 181 para auxiliar o trabalho da polícia. A Justiça determinou a desocupação das últimas escolas que ainda têm manifestações contra a PEC 241. O secretário de Educação fez um apelo aos estudantes. Em todo o estado, 28 escolas foram ocupadas, mas agora já voltaram a ter uma rotina normal. Os grupos já deixaram essas instituições e todo o trabalho já foi reestabelecido. Outras 21 escolas, as aulas também foram reestabelecidas, mas alguns ocupantes permanecem durante as atividades na instituição. São as chamadas ocupações parciais. No estado, ainda 19 escolas estão em ocupação total. E esse é o foco da Justiça a partir de agora, junto com a Secretaria de Educação. É liberar esses espaços para que os alunos possam retomar as atividades escolares. Eu tenho que fazer um apelo aos estudantes, né, que se solidarize com seus colegas, né? Tem 15 ocupantes impedindo 1.200 de estudar, né? É preciso solidariedade com os colegas e também para as famílias desses ocupantes, para que os pais dialoguem com eles e façam ver a eles que o direito de manifestação não pode ferir o direito maior da educação. Ministério Público afirma que cobrança de taxa de disponibilidade para grávidas é ilegal. E diz ainda que alguns profissionais que não cobram o valor extra sofrem represálias de colegas de profissão, inclusive sendo denunciados ao CRM. As primeiras denúncias sobre a cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica foram feitas ao Ministério Público no ano de 2012. De acordo com as investigações, a cobrança da taxa caracteriza tentativa de controle do mercado de consumo. E o Conselho Nacional de Medicina entende que a cobrança é indevida. Para o MP, a taxa fere o contrato estabelecido entre plano de saúde e consumidor. O nosso entendimento é que a cobrança está em desacordo com o contrato que foi celebrado. A consumidora celebrou um contrato com a operadora de saúde. Este contrato garante a cobertura do pré-natal, do parto, assistência pós-parto, e ali não há qualquer disposição sobre a cobrança dessa taxa. Segundo a apuração do Ministério Público, o valor cobrado seria a partir de R$ 2.500 e confirma que alguns médicos que não aderiram à cobrança dessa taxa sofreram ameaças e boicotes. A gente tem um exemplo, por exemplo, de que alguns médicos que não cobravam essa taxa de disponibilidade, eles eram denunciados no CRM por conduta antiética, justamente por não cobrar esse tipo de taxa. A gente tem notícia de que em determinada maternidade aqui na Grande Vitória, ela realizava um determinado número de partos, e a partir do momento em que ela montou um plantão com médicos que não cobravam a taxa de disponibilidade, o número de partos realizados nessa maternidade caiu em torno de 50%. A Operação Fórceps foi deflagrada na última quarta-feira e o Sindicato dos Médicos contestou as investigações. Cobrar honorários pelo serviço que é efetivamente prestado, serviço de qualidade, que confere segurança à própria paciente, isso não é ilegal, isso tem previsão nas resoluções dos Conselhos Federais e Regional de Medicina e na própria legislação, como a própria CLT prevê essa questão da disponibilidade. É bom se ressaltar que, ainda que não tivesse essa decisão, ou seja, ainda que o CRM pudesse regulamentar essa matéria, uma resolução ela não está acima do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei ordinária. Então, ainda assim, se baseando apenas numa resolução, essa cobrança também não se legitimaria. Os promotores do GAECO, que investigam o caso na esfera criminal, disseram que vários consumidores de planos de saúde estão sendo lesados e que vão continuar os trabalhos de investigação. O CRM informou que a resolução não cita obrigatoriamente a cobrança e nem valores, ficando a decisão para cada profissional cobrar ou não. O valor, inclusive, deve ser decidido entre as partes já na primeira consulta.
Carreteiro é assaltado e espancado quando voltava para casa. O crime aconteceu em Cariacica. O assalto aconteceu na Rua Alegre, em Vila Capixaba. Não satisfeitos em levar os pertences do carreteiro de 43 anos, os criminosos ainda bateram nele. Esta moradora chegava em casa com a família e viu a vítima ainda desacordada na calçada. Estava muito machucado. Eles bateram muito nele. Ele nem se mexia. A gente tocava nele assim, ele nem respondia nem nada, porque ele apanhou muito. A vítima foi alvo de criminosos enquanto voltava de um churrasquinho que fica no final da rua, quando foi abordado e espancado. O carreteiro chegou a trocar algumas palavras com este morador. O idoso, que é amigo da vítima, acredita que os criminosos bateram nele porque não encontraram o que queriam. Ele trabalha de caminhoneiro, acho que não era dia de pagamento dele. Aí quando não tem dinheiro, eles batem, aí bateram nele. Aí chegou aí, caiu aí, desmaiou, mas graças a Deus, o SAMU veio e levou ele. Este foi apenas o primeiro dos 3 assaltos que aconteceram nesta mesma rua na noite de ontem. De acordo com o que os moradores contam, todos eles marcados pela violência. A filha foi roubada há 2 anos, entendeu? O rapaz arrastou ela na moto, assim, ela não conseguiu se livrar da bolsa, então ele foi arrastando a bolsa e ela foi quicando na rua. A minha filha agora ela tem 26 anos, ela nunca mais trabalhou. Ela faz tratamento psicológico até hoje. E se o número de casos só fez aumentar de uns tempos para cá, o que os moradores esperam é que o policiamento na região seja intensificado. Vila Capixaba está à mercê de vagabundo, entendeu? Rouba todo dia, mata todo dia. Até que a polícia chega, a pessoa já está morta. Um suspeito do crime foi preso. Ele foi autuado por roubo qualificado e encaminhado para o centro de triagem de Viana. A PM diz que está presente no bairro com rondas na região. Cresce a procura por tratamento de sífilis no estado. O número de casos aumentou nos últimos meses. Especialistas alertam que os primeiros sintomas são parecidos com os de outras doenças. Ninguém gosta de falar sobre, mas ela está por aí. Tem gente com a doença contaminando outras pessoas e nem sabe. Precisamos falar sobre sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que atinge tanto homens quanto mulheres. Durante a primeira fase da doença, surge uma ferida no órgão genital. Mas é a segunda fase que preocupa, porque a sífilis pode ser confundida com outras patologias. É o que explica esta dermatologista que rotineiramente recebe em seu consultório pacientes que estão com sífilis, mas acreditavam estar com outra coisa. Pode aparecer, por exemplo, com placas avermelhadas pelo corpo, umas manchas avermelhadas nas mãos e nos pés, pode aparecer no rosto, até no couro cabeludo, queda de cabelo, placas avermelhadas também. E quando chega no consultório, pode aparecer, por exemplo, uma alergia, uma infecção viral, uma psoríase. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, só entre as gestantes, o número de casos de sífilis saltou de 151 em 2014 para 1.869 em 2015. No Espírito Santo, o aumento foi de 43%. Realidade que não é percebida apenas nas gestantes. Em pessoas jovens, casais, tanto homem quanto meninas até 16 anos, eu já vi, tanto no consultório particular quanto no SUS. A confirmação do diagnóstico se dá por meio de exame de sangue. Depois, é preciso tratar. O tratamento é com bezetacil, o SUS fornece o tratamento e cada fase a gente vê assim, a dose da bezetacil. Por exemplo, na fase secundária você vai fazer 2 injeções por semana durante 3 semanas. Por isso, previna-se, use camisinha, é bem menos dolorido. A médica afirma ainda que, se não tratada, a sífilis pode provocar lesão no cérebro e no coração. Já no caso das grávidas, o risco é de aborto ou má formação do bebê. E a seguir, prefeito de Atílio Viváqua sofre tentativa de assalto. A gente já volta. Prefeito de Atílio Viváqua, no sul do estado, sofre tentativa de assalto. O prefeito José Luiz Torres voltava de uma comunidade na zona rural. Foi verificar o andamento da obra de recuperação de uma estrada. Ele estava de carro sozinho
quando foi abordado por 4 bandidos encapuzados. Os criminosos tentaram fazer o prefeito parar o carro, mas ele acelerou e os bandidos atiraram. O prefeito e o veículo não foram atingidos. Os bandidos fugiram e não foram identificados. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Para você, boa noite e um ótimo fim de semana.